dia, meus amigos, meus irmãos. Hoje é sábado. Eu quero desejar as bênçãos de Deus para você e para toda a sua família neste fim de semana. E eu queria aproveitar que é sábado hoje para anunciar que amanhã, domingo, nós estaremos realizando o nosso culto através desta plataforma aqui, né? Começando 9 horas. E a razão maior também do meu anúncio é que eu amanhã vou iniciar uma série de mensagens, vamos dizer assim, uma série de palestras sobre um tema altamente importante. Eu estou anunciando desde quinta-feira passada. Olha só, nós vamos falar sobre a cosmovisão cristã. Nós vamos falar sobre a visão da Bíblia sobre o mundo e a história da humanidade. O plano de Deus e as ações de Deus ao longo da história. Então, a nossa cosmovisão cristã. Como é que o cristão entende o mundo, a vida? Então, nós vamos tratar disso, vamos falar sobre isso nestas 4 oportunidades. Eu peço que você esteja conosco. Eu já estou antecipando, né? É amanhã, o outro domingo, o outro e o outro. São 4 palestras que nós vamos proferir, abordando os 4 pilares da cosmovisão cristã. E eu já posso adiantar, não há problema nenhum em eu dizer quais são os títulos, né, destes temas que nós vamos tratar, destes tópicos que nós vamos tratar. A criação, a queda, a redenção e a consumação. São estes 4 tópicos, estes 4 pilares da cosmovisão cristã que nós vamos tratar. Muito bem, meus queridos amigos. Isto dito, eu gostaria de ler agora para os meus amigos o texto da Bíblia que nós consideramos o texto áureo, o texto de ouro da Bíblia, o texto que digamos assim, resume o Evangelho. Olha só, João, capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pronto, aqui está. Aqui está. Eu tenho falado aos meus amigos sobre Jesus, né? Uma semana passada eu falei aqui sobre as orações de Jesus, todas elas focando a sua missão, né? A missão de Jesus. A missão de Jesus foi isso mesmo, resgatar a humanidade. Então, esse texto aqui, estou chamando de texto áureo, né? Um texto de ouro, o texto englobativo da Bíblia, porque justamente aqui diz tudo. Olha só, Deus amou ao mundo. Isso é importante, ele amou ao mundo. O mundo se perdeu. Então Deus amou ao mundo e quis resgatar o mundo, quis salvar o mundo. E então, para isso, diz que ele amou ao mundo de tal maneira, de tal modo, que deu o seu Filho unigênito. A palavra unigênito quer dizer que é único Filho de Deus, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, que tomou forma humana. Então ele mandou Jesus ao mundo, né? E aí vem aquela parte do Evangelho que nós já temos focado, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você até me pergunta, mas por que a vida eterna? O que acontece, meus amigos, é que nós por causa do pecado, nós ficamos passíveis da morte. Então, e essa história eu conto a toda hora eu lembro isso. Quando Adão e Eva estavam no jardim, Deus disse para eles: olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos daquela ali, aquela árvore ali, que é a árvore da sabedoria, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Daquela árvore vocês não podem comer, porque no dia em que comerem,
certamente morrerão. Veja bem, não é que a árvore tivesse frutos venenosos, não. O que Deus queria dizer é o seguinte, é que a palavra dele tinha que ser obedecida, a lei dele tinha que ser obedecida, mas o ser humano infringiu a lei de Deus, desobedeceu a lei de Deus, quebrou a lei de Deus, e aí ficou sujeito à sentença, porque Deus havia dito, olha, se comerem, vão morrer. Então, exatamente, a morte. Então, a penalidade do pecado, a penalidade da desobediência era a morte. Quando a gente fala em morte, temos que lembrar o seguinte, existe morte física, sem dúvida, mas aqui está falando, propriamente dito, de morte espiritual, porque você sabe que Adão comeu da árvore, Adão e Eva, e eles não morreram. Não houve uma morte assim imediata. Então a morte que está falando ali, embora a morte física fosse também uma consequência, mas a morte que está falando ali é a morte espiritual. Então você pensa bem, se Deus é a fonte da vida, veja bem, Deus é a fonte da vida, aí você rompe relações com Deus, pronto, aí você deixa de viver, você cai na morte. Então, portanto, é isso. Essa morte era a nossa sentença. Quando Jesus vem para nos salvar, para nos redimir, ele nos tira da morte e nos coloca na vida. E no caso, sendo que nos é destinada a eternidade, essa vida que Jesus oferece é uma vida eterna. Então, aí está, meus queridos amigos. Então, esse texto aqui, João 3,16, ele engloba o evangelho todo. Eu vou repetir a leitura. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto resume tudo. Então, eu quero que Deus nos abençoe com esta palavra. Que os nossos olhos se abram e que nós possamos valorizar o amor de Deus, que nós possamos aceitar, abrir o nosso coração para o amor de Deus, reconhecer o amor de Deus, ser gratos pelo amor de Deus, em nos redimir dos nossos pecados e em nos conceder a vida eterna. Amém, meus amigos? Amém, meus irmãos? Então, é isso. Eu queria agora convidá-los para nós termos um instante de oração, como nós sempre fazemos aqui no nosso encontro, todos os dias pela manhã. Vamos então orar, meus amigos, meus irmãos? Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, em nome de Jesus, entramos em Tua santa presença e agora, Senhor, o que nós queremos fazer é agradecer ao nosso Deus pelo seu grande amor para conosco, de tal maneira que mandou o seu Filho para que viesse morrer na cruz e dessa forma nos salvar, nos libertar dos nossos pecados. Pai bendito, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te engrandecer, te exaltar nesta hora. Pai, glória ao teu nome. Louvado e engrandecido seja o teu nome, pelo teu grande amor para conosco, pela tua graça maravilhosa manifestada a nosso favor. Obrigado, Pai. Eu oro com fé, eu quero te bendizer, quero pedir que tu nos ajudes a ser fiéis a ti, que tu nos ajudes a obedecer a tua palavra, que tu nos ajudes a não pecar nunca mais contra ti. O pecado original foi cancelado e os nossos pecados particulares também foram cancelados, porque nós aceitamos a salvação que Jesus nos oferece. Então, Pai, portanto, por tudo isto nós te somos gratos, pelo teu maravilhoso amor para conosco, pela maravilhosa graça que tu manifestaste a nosso favor. Obrigado, Pai. Te louvamos, te agradecemos e te bendizemos, em nome e por amor de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amigos,
Louvado seja Deus pelo seu grande amor para conosco. Eu vou agora me despedir e prometendo voltar na próxima segunda-feira. Nós vamos dar prosseguimento a essa forma de apresentar o nosso programa, sempre assim. O foco é palavra e oração. A Bíblia e a oração, né? O Evangelho e a oração. Sempre assim. Porque a palavra de Deus é o alimento que nós precisamos. É o pão que nós temos que comer. É a palavra de Deus. Você entende o sentido figurado que eu estou falando aqui. Então, eu quero desejar que Deus abençoe a você ricamente. Olha, amigo e amiga, até amanhã no culto, quando eu vou falar sobre a cosmovisão cristã. Amém? Assim seja. Que Deus abençoe a todos abundantemente. Até amanhã. E que Deus esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Bom dia, até amanhã, bom fim de semana.